futuro desse treinador? Ele vai treinar o time? Só se for no futebol, ali em Copacabana. Sério? Talvez na Barra, algum tipo de treinamento na em academia. Niterói ele será bem-vindo. O kickbox com Venê. Vem pra Niterói, boi, né? Acabou pra ele? A informação que eu tive ontem, logo depois do jogo, é que ele iria cair. Grande chance, falei isso em primeira mão lá na live do meu canal. Inclusive, quem não é inscrito, canal do Pedrosa no YouTube. Canal do Pedrosa, joga no YouTube. Quem tava lá sabe o que eu falei, que logo quando acabou o jogo, eu fui apurar, conversei com as pessoas e uma pessoa muito próxima da diretoria me falou o seguinte, cara, grande chance dele cair. E foi o que aconteceu. O Vasco teve um problema de volta de Caxias do Sul, teve um assalto a um carro forte no aeroporto de Caxias do Sul, então o aeroporto está fechado e estava fechado até hoje de manhã também. Então o Vasco está aguardando para poder pegar seu voo e retornar ao Rio de Janeiro. Cara, Pedrinho... olha a fase do Vasco, Venê. Teve um assalto, fechou o aeroporto. A fase é tão ruim que a bola bate na trave no rosto do Léo Jardim entra. Cara. Isso é surreal. E aí o Pedrinho não viajou para Caxias do Sul porque ele estava aqui na missão da questão do potencial construtivo de São Januário. Então ele deve comunicar isso ao Álvaro Pacheco hoje. O Álvaro Pacheco não deve ser mais o técnico do Vasco da Gama. Então acho que o assunto do Vasco hoje é esse, né? A gente já percebeu nesses 4 jogos que não teve nenhuma evolução do Vasco. Pelo contrário, eu acho até que o Vasco andou um pouquinho pra trás. Eu não sei se essa é a opinião de vocês. A sensação que eu tenho quando eu assisto ao jogo do Vasco, e também num termômetro que eu tenho em casa do meu vascaíno, que aliás, meu vascaíno tá fazendo aniversário hoje. Parabéns! Te amo, meu amor! Eu queria que o Vasco iniciasse. Dá uma boina pra ele. Tá? Meu Betão, meu marido maravilhoso, está fazendo 40 anos! Parece que tem 30. Maravilhoso, Tá bem. gostoso, bração Tá lindo. bem. Mas tá triste. Não é um bom aniversário pra ele. Não é. Ele é um bom termômetro pra mim, Pedrosa. Ele fala, cara, o Vasco parece que tá piorando. Perfeito. O Vasco não melhora e nem fica congelado. O Vasco anda pra trás. Fernanda, ontem o Vasco não conseguiu chutar em 45 minutos de partida. A melhor chance que o Vasco teve foi numa bola onde o Jadson, que é o volante do Juventude, acabou cabeceando para trás e quase foi gol contra. Depois, no segundo tempo, o Vasco continuou num deserto de ideias, uma pobreza inexplicável. Aí o Vasco tinha Zé Gabriel e Galdames amarelado. No segundo tempo, o que ele faz no intervalo? Tira o JP, que era o jogador mais lúcido do meio-campo, que era o jogador que não tinha amarelo, e deixou o Galdames e o Zé Gabriel. Aí o Adson, que vem jogando com ele do lado esquerdo completamente torto, que eu já falei 1000 vezes, era o único jogador que tinha algum ímpeto, que tentava alguma coisa, que não se escondia do jogo. Ele foi lá e tirou o Adson para colocar o Serginho, que é um jogador que é extremamente limitado, assim como o Rossi também não tem mais condições de ser titular do Vasco da Gama. O Vasco ontem não teve o Verratti, inclusive tem que fazer uma estátua pro Verratti, porque como que o Verratti é artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil jogando nesse time? Tem que fazer uma estátua para ele, tem que construir uma estátua em São Januário, lá do lado do Romário. E aí você olha para o outro time do Vasco no sentido defensivo. Ontem o Juventude só não abriu o placar no primeiro tempo por uma questão de falta de competência técnica também. Porque espaço teve, era um time mais organizado do que o Vasco da Gama. O Nenê ontem criou algumas oportunidades, quase fez um gol. Gilberto também. Enfim, foi 2-0, mas poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. E o Vasco praticamente não criou. Um time que, como vocês disseram aqui, ele acabou tendo uma regressão em relação ao time do Ramon Dias. Olha aqui. Um retrocesso. Olha aqui, o assunto agora é esse, o povo quer ver vocês dois brigando. A pergunta é, Álvaro Pacheco tem que ser demitido do Vasco? Sim, está insustentável, não deixa ele trabalhar. Diz rápido o seu, e aí vocês começam a brigar. Pedrosa, sim ou não? Sem dúvida alguma. Venê Casagrande? Eu sou contra a demissão nesse momento. Então vamos brigar, pessoal. Eu vou dizer. E assim, não tô falando na brincadeira antes que o público ache isso por conta da brincadeira. Deixa o homem trabalhar, porque ele tá indo mal. Não. Eu, de fato, acho que, nesse momento, ele não tem que ser demitido. Eu nunca sou máquina de moer treinador. Vocês sabem disso. Não Ninguém sou. aqui é, né? Nem o Pedrosa é também. Zero. Mas acho que o cenário do Vasco, o relógio do Vasco, não tem tempo de um cara completamente solto, tá até no nosso estilo, nosso calendário, não só no elenco do Vasco, porque às vezes o cara chega e não conhece o elenco, precisa de um tempo. Mas ele não conhece o elenco e o cenário brasileiro. Então, eu acho que ele vai demorar bastante tempo para se adaptar, se ajustar. Vamos trazer uma comparação rápida. O Arthur, eu achei que demoraria mais. Foi muito rápido. Rapidíssimo. Mas de um jogo pro outro, você já conseguia ver o que ele queria. Percebi um negócio ali, percebi um negócio... Exato. Com o Álvaro, eu não vejo
Nada. Então acho que esse tempo vai ser longo, o Vasco não tem tempo, Vene. Por isso que eu acho que ele tinha realmente que ser... Eu acho chato com o profissional que saiu da sua terra, veio pra cá, largou o seu emprego lá, mas, pô, faz parte do game às vezes, né? Eu posso justificar? Claro, com certeza. Agora todo mundo vai justificar. Antes de mais nada, vamos lá. Eu concordaria com você se você me desse absolutamente certeza que o próximo treinador iria dar certo. Porque o próximo treinador também vai ter que ter tempo. Perfeito. Ele vai ter tempo para trabalhar. O Álvaro Pacheco, a gente cobra tanto profissionalismo no futebol brasileiro, ele, querendo ou não, ele tem apenas 4 jogos, e eu concordo com vocês que não teve nenhuma evolução ou até mesmo uma regressão. Acho até que o Álvaro Pacheco ele não está entendendo onde ele está. Por exemplo, teve um caso que a gente nem mencionou aqui no programa. Depois da derrota para o Palmeiras, ele foi lá receber vinho do Abel Ferreira, sorrindo. Gente, ele tem que se colocar, de fato, no lugar do torcedor. Só que, repito, ele tem apenas 4 jogos. Se eu não me engano, 1 mês de trabalho. E desses 4 jogos, ele teve a falta de sorte de encarar o Flamengo e o Palmeiras, logo de cara, os 2 melhores times do futebol brasileiro ou os 2 melhores elencos do futebol sul-americano. Tudo bem. Agora, você demitir um treinador depois de 4 jogos é você assinar que de fato não tem profissionalismo. E quando você demite esse profissional, você também tem que pensar no lado financeiro, porque tem a multa rescisória. Ainda tem o Ramon Dias. Vai fazer o quê? Trazer o Ramon Dias de volta? Eu duvido que essa nova diretoria queira fazer isso. E aí você vai pagar mais uma multa rescisória. O Vasco não vive uma situação financeira muito boa, a gente já sabe disso. O próprio Pedrinho falou isso, a SAF está quebrada. Vene, então qual é o caminho a se fazer se você não demitiria o Álvaro Pacheco? Aí que entra o conhecimento da diretoria. É chamar o Álvaro Pacheco para conversar, para entender o que está acontecendo, porque ele não está fazendo o time evoluir e tentar uma evolução. Porque, repito, você demitiu o Álvaro Pacheco agora, qual é a certeza que o próximo treinador vai dar certo? Porque o próximo treinador também vai encarar um problema, um cenário que o Álvaro Pacheco também está encarando. Eu só acho que, urgentemente, o Álvaro Pacheco precisa entender onde ele está se metendo e a grandeza do Vasco da Gama. Porque parece que ele não entendeu isso. Aquele ato de receber um vinho do Abel Ferreira depois de uma derrota para o Palmeiras e depois de um 6-1. Depois de um 6-1 para o Flamengo, ele mostra para o torcedor que ele não está entendendo onde ele está. E eu nem sou a favor de torcedor, vocês sabem disso, torcedor aí, claro, cobrar da forma que foram cobrar os jogadores. Só que o Álvaro Pacheco, na minha opinião, faltou respeito. Mal comparando, foi basicamente o beijo do Gabigol pro Dorival Júnior depois de ter perdido um jogo na final da Copa do Brasil. Eu acho que tem que ter respeito ao torcedor. Mas antes eu vou dizer, a minha opinião, ela é muito também amparada por uma sonora de um cara chamado Lucas Pedrosa que disse: se telefonar, o homem volta. Ele falou isso aqui. Se telefonar, o Ramon e o Emiliano voltam na hora. E de coração, eu acho que todos nós aqui entramos num consenso que o Ramon e o Emiliano deram certo no Vasco. Correto? Alguém vai dizer que não deu? Sim. O cara tirou o Vasco de um rebaixamento. Posso só finalizar a minha linha de raciocínio? Claro. Eu acho que se for para demitir o Álvaro Pacheco, tem que colocar o Felipe, que já tá lá, tá? Ah, por hora, né? É isso. Um retoque. Eu acho. Por hora, não. Botar o Felipe de vez. Então, Pedrosa, a sua opinião. Eu quero opinião com informação. Sabe o que é mais caro do que tudo isso que você falou, Vene? Cair. É isso mesmo. Cair é muito mais caro, porque o prejuízo financeiro é enorme, o prejuízo de imagem é maior ainda, o Vasco estaria jogando a sua 6ª Série B, o prejuízo com a sua torcida, que não aguenta mais sofrer como vem sofrendo, também seria enorme. Não sei se a torcida do Vasco iria novamente. Você já viu aí no último jogo, que eles já não lotaram São Januário, porque tá todo mundo cansado, ninguém é palhaço, né? E tem um ponto que é muito importante, Vene. Eu acho que se fosse qualquer contexto, num time começando uma temporada, ou num time que não tem esse histórico que tem o Vasco da Gama, 4 jogos eu acho um absurdo também demitir um treinador, tá? Inclusive Flamengo e Palmeiras. Só que aí você pega Flamengo e Palmeiras, que eram as melhores equipes. 6. A maior goleada da história do Clássico. Nenhum outro técnico na história do futebol brasileiro conseguiu tomar 6. Ele conseguiu. Pega o Palmeiras. Ele utilizou 3 zagueiros de novo. Não deixou uma coisa simples e cristalina, que era povoar o meio campo para poder não tomar gol. Ele não conseguiu corrigir isso. Tomou 2 do Palmeiras, poderia ser 4. Aí pega o Cruzeiro, em São Januário. Teoricamente, o Cruzeiro é um time do nível do Vasco. Teoricamente. Na prática, o Cruzeiro é muito melhor do que o Vasco. Mas, teoricamente, o Cruzeiro sem o Matheus Pereira, o Vasco tinha que conseguir 3 pontos em São Januário, que esse é o básico dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco levou 32 minutos para conseguir chutar ao gol. E o Cruzeiro poderia ter vencido o Vasco com tranquilidade também em São Januário. Aí pega o Juventude, que é um time que, teoricamente, é pior do que o Vasco, e perde 2-0. Sem melhora defensiva, sem melhora ofensiva, um tempo inteiro sem chutar e nada. Sabe o que a Fernanda falou do Arthur Jorge? Que ele
com os retoques dele, você já via alguma coisa aqui, ali, mesmo sendo um ponto fora da curva, porque as coisas evoluíram muito rápido, o mínimo você tem que ver, cara. 4 jogos no mês de trabalho, ele teve tempo, Vene, para poder treinar o time e conseguir implantar algum tipo de sistema para o time jogar. E ele não conseguiu. O Vasco é uma equipe que chuta para frente e espera o seu centroavante fazer alguma coisa. Só que ontem, por exemplo, não tinha o Verratti. E mesmo ele, quando tá sozinho, não tem aproximação dos pontas, o meio é um buraco, o Vasco toma gol todo jogo na entrada da área, que é um problema grave. Ah, o problema é só do Álvaro Pacheco? É claro que não. É claro que não. O elenco do Vasco é um elenco limitado. Ele foi mal montado pela diretoria de futebol, representado pelo Alexandre Matos no início da temporada. Isso tudo tem que ser levado em consideração. O problema é, o Vasco não tem tempo, Vene. O Vasco não tem 5, 10 jogos para esperar o Álvaro Pacheco entender onde ele está. E o Vasco tem 7 pontos em 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. 10 rodadas. Foram 30 pontos disputados. Se o Vasco não acordar agora, vai cair, porque eu conheço esse cenário. É pressão em São Januário, é pressão dentro do elenco, é pressão em todo mundo, o time não vai conseguir jogar em campo, o Vasco não vai pontuar e o Vasco vai cair de novo. Ponto simples. Tem que ter um fato novo. Só que... Ou um fato velho. Mas tem que ter um fato. Aí que tá. Eu acho que do jeito que tá, não tem evolução. Tá andando pra trás o Vasco. Mas aí que tá. Quem dá a certeza pra gente que vai ter evolução se tiver mudança? É por isso que, se for pra sair o Álvaro Pacheco, eu sou a favor da manutenção do Felipe como treinador. Porque é um cara que conhece muito o ambiente do Vasco. Sou contra. E aí vai trazer quem, então? Você acha que o Felipe não funciona, Pedro? Eu acho que o Felipe, primeiro, nenhum trabalho como técnico do Felipe foi um baita trabalho. Não, mas vai trazer quem, Pedro? Vai trazer quem já tava lá, Vene. É o cara que conhece... Ah, tá. Então, é o cara... Então a gente precisa entender aqui que é pra trazer o Ramon Dias de volta. Na minha cabeça é. Na minha cabeça é. Eu acho que não era nem pra ter demitido. Tudo que não, começa errado, termina errado. O ponto é esse. O problema não é nem a demissão em si, é a forma como foi feita a demissão. Tudo foi feito de maneira errada. Só que quem fez essa demissão já saiu do clube. Pois é. Entendeu? Então o problema é dele. Eu acho que a demissão do Álvaro Pacheco vai acontecer, segundo o Pedrosa, é muito mais por conta disso também. Porque hoje quem tá no comando do Vasco da Gama não escolheu o Álvaro Pacheco. Quem escolheu o Álvaro Pacheco foi a 777. Só que não é um fato normal. E daí aí vem eu me debruçar e dar uma opinião tão forte que é muito forte você falar. Demita um treinador que tem 4 jogos, gente. Claro. São só 4 jogos. Mas a gente não tá falando de qualquer, a gente tá falando do Vasco. É o contexto. Pô. A gente tá falando de um Vasco que tinha um treinador com identificação com a torcida, com qualidade, inclusive, que tomou uma goleada em São Januário. É errado deixar estrear contra o Flamengo. Isso aí também é errado. Faltou, como que a gente vai dizer isso no futebol? Uma expertise nos bastidores do Vasco da Gama e não deixar esse cara estrear contra o Flamengo. O cara estava chegando ao clube, conhecendo os jogadores, um ambiente totalmente ruim, pegando o Flamengo muito bem. Mas aí ele estrearia contra o Palmeiras. Tudo bem, mas fora assim, de casa. Mas, entre aspas, você não muda nada, Vini. Eu acho que o ponto é o seguinte, pensa como o Ramon foi mandado embora. Estamos no vestiário aqui, eu sou a líder. Eu vou embora, gente. Porque faz parte do discurso de um cara que quer vencer, que é o Ramon, competitivo. E ele desce de São Januário, a escada, e tomou de 4 pro Criciúma, né? Sim. Pra um time que não é o time que tá brigando na ponta. É um time que tá brigando ali na altura do Vasco, talvez até uma prateleira menor. A gente não sabe como vai ser o desenho do Criciúma, mas não é um time, o Palmeiras, não foi o Flamengo, que também já foi vergonha o Flamengo. Aí ele desce e ele tem que chacoalhar os caras. Claro. E nesse momento eles falam de tudo. A gente não tem acesso a vestiário, mas eles falam de tudo no vestiário, porque faz parte do discurso do futebol. Aí alguém tá lá, gente, ele pediu pra ir embora. Publica aí. Ramon Dias pediu demissão. Isso não existe. Não, isso a gente já debateu, isso a gente tá de acordo. Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente tá falando de um treinador que foi embora nesse cenário, que chacoalha não só o vascaíno, não só a nossa resenha, chacoalha um grupo. Que queria que ele ficasse. Mas eu acho errado a demissão dele também. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, às vezes o problema no Vasco não é só o elenco é fraco, não acho. Eu acho que eles estão chocados com o que tá acontecendo. Se põe no lugar do atleta, gente. Não, eu acho que eles estão desmotivados. E chocados. Elenco limitado, sem confiança, vira ruim. Ponto. Eu vou pegar um exemplo aqui que a gente brinca com a Isabelle Benito, mas pega o elenco do Corinthians. Não é um elenco ruim. Sim. E o que está acontecendo? É o fator extra-campo que está atrapalhando.
No Vasco da Gama, além de ser um elenco limitado, ainda tem um fator extracampo que atrapalha. É óbvio que atrapalha, E outra gente. coisa, Vene, é uma coisa que aconteceu no ano passado. Mentalidade não se compra na esquina. Quando o Ramon Dias chega no Vasco da Gama, ele traz uma mentalidade vencedora. Ele mostra a grandeza do Vasco da Gama, novamente, pro seu torcedor, inclusive, que já não acreditava mais. Então ele traz a torcida para perto de si e consegue ali trazer uma sinergia da torcida com o time e o time começa a engrenar. Vocês vão se lembrar quantas e quantas falas e quantas vezes ele conseguiu trazer a torcida para si em São Januário, que foi importantíssimo. O que o Ramon Dias fez no ano passado foi milagre. 36 pontos quando você tinha 9 é milagre. Esse ano, de fato, o trabalho não era bom. Eu concordo com quem fala isso. Pô, ser eliminado para Nova Iguaçu, quase capengando na Copa do Brasil, tomar de 4 pro Criciúma, porém era um cara que tinha 10 meses de trabalho, que conhece cada peça que tem ali naquele elenco e que sabe exatamente a grandeza do Vasco da Gama e que tá acostumado a vencer, porque esse cara é campeão da Libertadores, ele é campeão argentino, ele é campeão. E junto com o Emiliano eles conseguiam fazer uma gestão de grupo que mesmo nos momentos ruins que qualquer equipe passa, o Luiz Castro não passou lá no início do Carioca? Quantas vezes o Vojvoda já não passou por momentos ruins no Fortaleza? Acontece. E continua lá, porque isso Diniz agora. O Diniz, porque isso é coerência de trabalho. Agora, se você não der uma resposta para a torcida e demitir o Álvaro Pacheco, no sábado, Vene, que vai enfrentar o São Paulo, é panela de pressão, é tragédia em São Januário, você pode ter certeza. Então, para mim, o momento é de mudança para você falar assim, torcida, nós entendemos, tá a gente precisa dar algum tipo de resposta para vocês abraçarem a gente de novo. Porque se a torcida do Vasco não abraçar o time e perceber que a diretoria está indo contra a torcida, como foi ano passado na questão do Barbieri, amigo, é tragédia. Repito, o Vasco vai cair.